Boa tarde. A gente está continuando aqui a aula sobre o Hobbes. A gente parou, estava falando basicamente da relação entre palavras e as coisas por Hobbes. Então a gente viu que o Hobbes basicamente ele defende que as palavras, os universais, digamos assim, certo? São, na verdade, algo que só existe propriamente nas palavras. Por isso que o nome da visão dele é nominalismo, enquanto o que existe de fato, o que de fato há na realidade, são apenas particulares, certo? Então, as regras, por exemplo, basicamente das leis da física, por exemplo, coisas do tipo, são frutos da razão. A razão para ele vai ter como característica básica a noção de ligação, certo? Entre nome, entre palavras. Então, para ele, quando a gente estava continuando, os grandes erros que as pessoas cometem é atribuir determinadas definições às palavras que não correspondem a nada. Então, o que ele vai dizer? Olha, se de fato só existe os universais, desculpa, só existe os particulares na realidade, uma série de palavras que nós usamos são palavras que na verdade não correspondem a nada. E daí que vai surgir os chamados absurdos, segundo ele. Então, cuidado que nós temos que ter no uso da palavra vai ter importância no processo de raciocínio. Por isso que ele pontua todas essas coisas que a gente está falando aqui, antes de começar a falar propriamente da teoria do contrato. Então, é importante isso vai voltar depois, tá, pessoal? Essas ideias. Então, o que ele vai começar a fazer, né? A partir do momento que ele faz essas explicações, basicamente, o Hobbes, né? Ele vai apresentar o que seria aquilo que vai ser basicamente qual é a origem dos movimentos internos das pessoas, né? Segundo ele, o que faz as pessoas se locomoverem, o que faz as pessoas tomarem determinadas escolhas, o que as pessoas propriamente o que move propriamente as pessoas. Segundo ele, vai ser as paixões. Então ele vai apresentar uma classificação de várias paixões, certo? Virtudes, entre outras coisas. Ele vai procurar definir cada uma delas no Leviatã, e ele vai deixar bem nítido que o que impulsiona propriamente os indivíduos essas paixões. E entre todas elas, uma é fundamental, certo? Que vai estar ligado a todo esse processo, a necessidade de autopreservação. Então, o que ele vai dizer? Olha, naquilo que nós chamamos de estado de natureza, onde os indivíduos eles são iguais por natureza, os homens então por Hobbes, os homens seriam iguais por natureza. Esses indivíduos eles não têm, e isso é importante lembrar disso, eles não têm como natureza humana deles uma tendência natural propriamente à política. Então, por Hobbes, o Hobbes não acredita que o homem é propriamente um animal político. E isso é importante, porque o Hobbes novamente ele está rompendo com uma visão que vem da escolástica, ou seja, para os escolásticos, o homem ele tinha uma tendência propriamente para a política, propriamente para a associação. Isso é uma leitura que os escolásticos vão fazer propriamente do Aristóteles. Em outras palavras, segundo Aristóteles, todos nós nascemos com uma finalidade a ficar em grupo, a viver em grupo, a nos associarmos com outros por determinados interesses. Por Hobbes, isso não é verdade. Segundo ele, essa ideia aristotélica do homem como animal propriamente político, para ele isso é falso. Na verdade, o homem ele tem uma tendência natural à autopreservação e não propriamente à política, certo? Então, o que ele está mostrando aqui? A partir da avaliação que ele fez, da forma que surgem as ideias, de como foi a razão e o que impulsiona os interesses propriamente humanos, o Hobbes está mostrando que isso que ele vai chamar de estado de natureza, que o Hobbes, como ele fala disso, sobre o estado propriamente de natureza, ele está trabalhando com uma ideia propriamente, por um lado, hipotética,
Certo? Como assim hipotética? Algo que poderia ter acontecido no passado, mas também ele está tirando isso como referência de um processo histórico que ele está passando. Ou seja, o Hobbes ele está vivendo basicamente no contexto ali das grandes navegações. Então o que está acontecendo? O mundo europeu, o mundo conhecido naquele contexto, ele basicamente ele está se expandindo. Então os europeus eles estão conhecendo vários lugares, por exemplo. Eles vão ter contato aqui com os nativos do Brasil, vão ter contato com outros nativos de toda a América Espanhola e em outros lugares, na África. E ele vai ter acesso, através de documentos que são dos navegadores, certo? De uma série de descrições sobre como eram esses povos. E quando ele fala desse estado de natureza, de certa forma, ele também está fazendo referência a isso. Tá? Mas o que o Hobbes está tentando mostrar aqui é que essa sequência hipotética é uma sequência lógica. Então, o homem tem primeiro o indivíduo. Esse indivíduo, ele na verdade é governado por uma série de razões, certo? E propriamente a mais importante de todas essas razões não, paixões. E a mais importante de todas essas paixões é a necessidade de se basicamente se autopreservar. Então, esse indivíduo que está no estado de natureza, ele tem como primeiro natural a sua autopreservação. A política não é algo da nossa natureza. Nós não nascemos com uma finalidade propriamente política num primeiro momento para o Hobbes. Para ele, né, basicamente, o que é virtude, o que propriamente, o que nós vamos chamar de virtude, o que nós vamos chamar de vício em relação a essas paixões, é isso que nos impulsiona. Na verdade, tudo esse termo virtude, bom, certo, errado, ou propriamente mal, essas coisas, para ele são desdobramentos do homem. Como assim, Cristiano? Lembra daquelas 3 definições que eu falei lá no começo, certo? Dos objetos inanimados, dos corpos inanimados, do corpo natural, que é o próprio homem, e dos corpos artificiais, que a gente tinha conversado. Por Hobbes, isso que nós chamamos de bom, errado, certo? Isso é uma convenção. Em outras palavras, quando nós olhamos a realidade tem os particulares, tudo bem? Existe aquilo que nós chamamos de particulares. Então quer dizer o quê? A designar, por exemplo, algo como bom ou algo como mal, certo? Exemplo, eu estou vendo a chuva lá ocorrendo. Então eu falo, olha, que chuva linda, que chuva boa, que chuva má, ou coisa do tipo. Esse tipo de palavra bom, essa designação sobre isso, na verdade, não existe na própria natureza, certo? A natureza não é boa nem má. Isso é fundamental para entender a concepção do Hobbes. Então, certo e errado, na verdade, está ligado a uma convenção propriamente dos indivíduos, certo? Então, para ele, o que nós chamamos de moralidade ou ética é um desdobramento que só existe para o homem, certo? Na natureza não existe o bem ou o mal em si. Isso não existe. Isso é produto do uso da nossa razão, certo? É uma construção do uso da razão. E é isso que ele tem. E tem universalidade? Tem. Mas essa universalidade, ela não é propriamente algo que está presente na própria realidade. Então, o Hobbes, é importante esse ponto do nominalismo, porque isso vai ser o desdobramento que ele vai questionar, que ele vai argumentar contra a religião. Como nós vimos, o principal absurdo que existe propriamente para ele é você utilizar uma série de palavras que não correspondem a nada. Segundo ele, basicamente vai ter duas origens propriamente para a religião. Uma é o medo do futuro, certo? Nós não sabemos propriamente o que vai acontecer no futuro e é necessário que nós criamos, certo? Nós fazemos isso, algum tipo de coisa que vai nos confortar
referente ao futuro. Outra coisa que, segundo ele, vai ser a origem propriamente de Deus, é que nós, os seres humanos, eles têm a tendência de querer saber a origem de todas as coisas, saber a causa da causa da causa da causa, certo? E até que chega um necessário ponto onde é necessário você pressupor onde essa sequência lógica para e que tem algum ser que cria tudo. Então o Hobbes vai argumentar que a argumentação propriamente referente a Deus, na verdade, está muito mais ligada a esse desejo do homem de pacificar, não ter medo do futuro, ou saber propriamente do início da sequência lógica das coisas, de onde as coisas surgem, do que propriamente de algo na realidade. Então, para ele, você querer falar sobre Deus é querer falar em algo incorpóreo, algo que está fora dos corpos. Então, esse tipo de raciocínio que leva da sequência, da sequência, da sequência, nos tira propriamente aqui da realidade, que é um conjunto de corpos físicos inanimados, e nos leva a uma outra realidade. Para ele, isso é impossível. E qual que vai ser a grande argumentação dele aqui? É que todo aquele que quer falar sobre Deus trabalha com uma definição de algo que não é possível ser falado. Então, para ele, é algo que a filosofia não deve se ocupar. Apesar da filosofia não se ocupar da religião, o Hobbes ele não vê que é a filosofia que faz a religião sumir, tá? É importante pensar o seguinte: o filósofo, segundo Hobbes, ele vai perceber que é muito pouco. Esse tipo de argumentação não é o que faz uma religião desaparecer, não é o que uma religião propriamente basicamente, não é o fator que vai fazer essa religião sumir. Até porque as pessoas que têm acesso a esse tipo de discurso, muito poucas pessoas, certo? Para ele, o que faz propriamente uma religião desaparecer, e ele está pensando ali no contexto, certo? Do que a gente já tinha falado aqui um pouco atrás, está ligado à forma que os sacerdotes, os representantes dessa religião, eles atuam. Então, por Hobbes, para ele, o que vai fazer uma religião perder força não é o discurso, não é o debate propriamente filosófico, certo? Ele está muito mais aqui justificando o porquê que a filosofia não deve se ocupar de, digamos assim, os objetos propriamente da religião. O que vai fazer propriamente uma religião realmente desaparecer, o que faz uma religião perder fiéis, é a forma que os sacerdotes eles se comportam. Então, se você ele vai citar vários exemplos, e o exemplo mais recente que ele mostra na época dele vai ser referente à Igreja Católica, né? Ele vai citar o processo todo que a gente já conversou aqui do surgimento da Igreja Anglicana. Então, ele vai mostrar o seguinte: olha, a Igreja Católica ela perdeu força e perdeu adeptos na Inglaterra, não foi por causa de um discurso filosófico, ela perdeu adeptos basicamente pela forma que aquelas pessoas que eram representantes basicamente da Igreja Católica atuaram ali, certo? Então, para ele, o Hobbes ele tem muita clareza disso, certo? De que o que faz uma religião perder adeptos propriamente dito não é a filosofia, não é o debate filosófico, não é ter filosofia na escola, não é nada disso, mas é basicamente a forma que os sacerdotes, aqueles que são os representantes, aqueles que deveriam ser as pessoas que atuariam da forma mais honesta, mais digna e que são base da confiança dos fiéis, eles não se portam de forma digna e isso gera primeiro uma desconfiança, depois propriamente a perca de fé ou a desconfiança sobre todas as religiões, certo? Essa seria realmente a base da mudança, porque as pessoas participam ou não de uma religião ou porque elas mudam, tá? O discurso filosófico tem um papel muito pequeno por Hobbes, até porque o discurso filosófico é algo que pouquíssimas pessoas muitas vezes têm acesso. Então, para encerrar, a gente vai parar aqui na aula do ponto que a gente estava falando sobre aquela ideia de os homens são impulsionados, né, propriamente por seus interesses, tá?
Ou seja, a gente viu que a principal paixão, aquilo que impulsiona os homens, é basicamente a necessidade de eles se autoconservarem, certo? Então, o estado de natureza que o Hobbes está colocando aqui, que seria o quê? Seria um estado anterior à civilização, anterior ao estado propriamente dito, certo? Que na época dele era entendido como propriamente a república ou monarquia, certo? Naquele contexto ele era entendido dessa forma. Então ele está descrevendo um tipo de situação onde você não tem nenhum tipo de representante que possibilita o poder, você não tem rei, você não tem governantes, você não tem política, não tem nada disso, não tem propriamente as instituições, certo? Elas ainda estão por vir. E esse estado você só tem indivíduos. Então, isso que ele chama de estado de natureza é a situação inicial, certo? Uma situação hipotética inicial do homem, onde o homem só tem o seu próprio poder, o poder natural do homem seria o poder que vai ser desdobramento do seu corpo, se ele é forte, se ele fala bem, se ele é uma pessoa que raciocina rápido. Então, essa é a primeira forma de poder, propriamente dito, e ele vai mostrar que nesse estado de natureza você tem indivíduos que, em última instância, só procuram a sua autoconservação e você não tem lei e você não tem nenhum tipo de regra propriamente estabelecida. Então, o Hobbes ele vai ter que mostrar a sequência lógica que esse ponto de partida leva e como que isso vai ser a base que vai garantir o poder do rei. A gente vai parar nesse ponto, eu vou voltar nessa ideia do estado de natureza, porque a gente vai conversar sobre o contrato propriamente social, o que seria a noção de contrato, certo? E aí eu vou fazer algumas distinções sobre a ideia de lei natural e sobre essa ideia que a gente falou um pouco aqui, mas vou falar de forma mais detalhada, sobre a ideia de igualdade natural, que o Hobbes ele estabelece ali no Leviatã.